Sejam bem-vindos, meus irmãos, mais uma pré-aula da lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos na lição de número 13, que tem como tema a renovação da esperança, última lição do segundo trimestre de 2025. E esta lição tem como palavra-chave esperança. A ressurreição de nosso Senhor Jesus, ela simboliza o ponto culminante da esperança cristã. Por meio dela, nós conseguimos reforçar a nossa fé em Cristo, promover a alegria em vez de tristeza, afastar o medo e acolher com alegria a mensagem destemida do Evangelho. E a lição pode ser introduzida também buscando definir biblicamente o que é esperança. Paulo, quando escreveu a carta aos Coríntios, em 1 Coríntios, no capítulo 13, verso 13, Paulo diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Portanto, a esperança é uma das principais virtudes da vida cristã. Paulo fala de 3 virtudes neste versículo: fé, esperança e amor. E é a esperança sendo uma das principais virtudes da vida cristã. Por meio dela, o crente é motivado a crer no impossível. Portanto, pode ser definido o termo esperança, de forma bíblica, como o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, da expectativa que tem, daquilo que espera. Esta palavra deriva-se do verbo esperar, e o verbo esperar significa ficar à espera de alguma coisa ou alguém, aguardar, contar com a realização de alguma coisa desejada ou que foi prometida. Paulo, quando escreve a carta a Tito, no capítulo 2, verso 13, fala do retorno de Cristo como a bendita esperança da igreja. Ele diz ali: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A esperança cristã, ao contrário de uma expectativa escapista quanto à volta de Jesus, é o testemunho altaneiro de que o nosso porvir, o nosso futuro jaz além dos limites das expectativas e possibilidades deste mundo. E nós temos esta esperança porque Cristo ressuscitou, e pelo fato dele ter ressuscitado dentre os mortos, na sua volta, os que dormem em Cristo também ressuscitarão. Esta é uma esperança gloriosa da Igreja de Cristo. E a ressurreição de Cristo é um fato histórico. Entre a sua ressurreição e a ascensão ao Pai, que ocorreram num período de cerca de 40 dias, Jesus, ele apareceu aos seus discípulos em pelo menos 10 ocasiões. Apareceu a Maria Madalena, junto ao túmulo, conforme João registra no capítulo 20, versos 11 ao verso 18. Depois ele apareceu às mulheres que retornaram da sepultura para anunciar aos discípulos que o túmulo estava vazio. Depois foi a vez de Pedro. Ainda ele apareceu aos discípulos que estavam no caminho de Emaús ao anoitecer. Ele se revelou aos discípulos numa casa em Jerusalém quando Tomé não estava presente. Posteriormente, ele também se apresentou vivo na presença de Tomé. A seguir, apareceu a 7 discípulos junto ao mar da Galileia, está registrado no Evangelho de João, no capítulo 21. Depois fez aparições aos apóstolos e a mais de 500 irmãos, conforme Paulo registra em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6. Dirigiu-se ainda a Tiago, seu meio-irmão, e por fim manifestou-se pela última vez durante a sua ascensão no Monte das Oliveiras. E todas estas aparições confirmam o fato da ressurreição. Portanto, o professor deve e pode enfatizar que a ressurreição, ela é um fato. E a mensagem da ressurreição, ou o fato da ressurreição, é o ponto culminante da fé cristã. Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 14, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Portanto, na ressurreição de Cristo, conforme o comentarista apresenta na lição, nós podemos extrair 3 preciosas lições. Reter que a ressurreição representa o ponto culminante da fé cristã. Esta mensagem revela
que a ressurreição é um fato inquestionável que fortalece a certeza e a alegria de saber que Jesus está vivo. E a terceira lição diz respeito à renovação da esperança, que é o tema da nossa lição, e a promessa da ressurreição dos mortos, conforme Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14. Um dia, como nosso Senhor, nós seremos. Assim como ele ressuscitou, todos aqueles que dormiram em Cristo ressurgirão no corpo glorioso para estar e viver para sempre com ele. É esta promessa que ele fez na palavra, e nós sabemos que ele, prometendo, ele é fiel para cumprir. Todos sabem que o capítulo 15 da carta aos Coríntios é um capítulo dedicado para falar sobre o assunto da ressurreição. O professor deve ler, buscar um comentário bíblico para extrair alguma coisa interessante para falar para os alunos nesta lição. E a cidade de Corinto, ela ficava na Grécia. E os gregos, eles não acreditavam em ressurreição. Eles acreditavam na imortalidade da alma, mas que o corpo perecia uma vez por todas na morte. Portanto, se você perguntasse para um grego se os mortos ressuscitam, ele responderia com um não. Mas Paulo diz à igreja de Corinto, que ficava naquela região onde as pessoas não acreditavam em ressurreição, Paulo afirma categoricamente que os mortos ressuscitam. Na verdade, a ressurreição, esta mensagem gloriosa, é a mais rica joia do Evangelho. E Paulo oferece 3 provas a respeito desta verdade incontroversa. A primeira prova, a salvação dos coríntios. 1 Coríntios capítulo 15, versos 1 e 2. Um Salvador morto não poderia salvar ninguém. Se Cristo não ressuscitou, ele não teria nenhuma credencial para salvar. Um redentor morto é impotente, ele não pode fazer nada para redimir o pecador. Por isso que Paulo escreve aos Coríntios: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. Eles foram salvos e Cristo que os salvou estava vivo. Ele morreu, mas ressurgiu ao 3º dia. É isso que Paulo estava dizendo para aqueles irmãos. Em segundo lugar, as escrituras do Antigo Testamento falam da ressurreição de Cristo. Paulo escreve dizendo que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Portanto, a morte de Jesus não foi um acidente, nem mesmo a sua ressurreição uma surpresa. Tudo já estava profetizado. Jesus ressuscitou conforme dizem as Escrituras. Portanto, a ressurreição de Cristo foi um acontecimento histórico que já havia sido profetizado pelo próprio Deus no Antigo Testamento. E em terceiro lugar, prova que nós temos aqui que Paulo oferece desta verdade controversa está no fato de que Cristo foi visto por várias testemunhas. A ressurreição de Cristo foi um fato histórico, incontroverso, com várias provas incontestáveis. Lucas, quando escreve o livro de Atos, ele diz provas infalíveis. Paulo diz que Jesus Cristo ressurreto foi visto por várias testemunhas, muitas das quais ainda estavam vivas quando Paulo escrevia a carta aos Coríntios. Ele foi visto por Pedro, foi visto por Tiago, pelos 12, foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, e Paulo disse que muitos deles estavam vivos. Se Paulo estivesse falando uma inverdade, obviamente seria contestado e cairia no ridículo. Depois Paulo disse que também foi visto por ele o último dos apóstolos. Então estas são provas históricas da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é um fato histórico, ela não é um fato científico. Isso é algo importante que pode ser enfatizado também na lição, porque um fato científico é aquele que você pode levar para um laboratório, reproduzi-lo quantas vezes quiser. Mas a ressurreição, além de ser um fato histórico, é também uma prova judicial. Não tem como repetir essa prova. Todavia, esta prova judicial, ela tem evidências incontestáveis. Quando Paulo trabalha este assunto da ressurreição na carta aos Coríntios, fica patente e claro que as provas da ressurreição de Cristo não são apenas provas históricas e judiciais, mas também são provas morais, emocionais e existenciais. Isto pode ser verificado através da transformação da vida dos discípulos. Aqueles homens que ficaram trancados com medo antes da ressurreição, mas depois que Cristo se levantou dentre os mortos, estes mesmos homens, aqueles mesmos discípulos se tornaram audaciosos, ousados, corajosos, começaram a pregar por toda parte. Eles que estavam trancados com a ressurreição de Cristo, perderam agora o medo e são até mesmo
presos por defender e pregar a mensagem da ressurreição. Os céticos, ao longo da história da humanidade, têm atacado essa doutrina magna do cristianismo, dizendo que Cristo não chegou a morrer ou que os discípulos furtaram seu corpo, ou até mesmo que os discípulos foram em um túmulo errado. Porém, a verdade inconteste permanece de pé e toda investida contra a doutrina da ressurreição de Cristo, ela se cobre de pó. Tem uma ajuda interessante do pastor, do teólogo Maio Pirmel, que ele escreve em seu livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Ele diz o seguinte: os coríntios, como os demais gregos, eram um povo de grande capacidade intelectual, eram amantes das especulações filosóficas. Ao ler-se os primeiros 2 capítulos da primeira epístola aos Coríntios, nos quais Paulo declara a imensurável superioridade da revelação sobre a especulação humana, observamos que alguns membros da igreja de Corinto também eram partidários destas especulações. Dotado de penetração em comum, ele previu que, sob a influência do espírito grego, o evangelho poderia dissipar-se em um lindo, porém impotente sistema de filosofia e ética. E, de fato, já se havia manifestado essa tendência. Alguns membros da igreja em Corinto estavam influenciados por uma antiga doutrina grega de imortalidade, a qual ensinava que ao morrer o corpo perecia para sempre, mas que a alma continuaria a existir. Em verdade, dizia que esse ensino era bom, que o corpo perece, pois só servia como estorvo e impedimento à alma. Ensinava-se então na igreja de Corinto que, apesar de a alma ou o espírito viver depois da morte, o corpo era destruído para sempre, não seria ressuscitado, e que a única ressurreição que o homem experimentaria seria a ressurreição espiritual da alma, ou a ressurreição de sua morte nos delitos e pecados, conforme Paulo escreve mesmo lá em Efésios capítulo 2, verso 1. Mas o apóstolo desafiou a veracidade deste ensino, dizendo: se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Tomando esse erro como ponto de partida, Paulo expôs esta doutrina verdadeira da ressurreição de Cristo, entregando ao mundo um grande capítulo 15 da Carta aos Coríntios, chamado de capítulo da ressurreição. Então, falar sobre a ressurreição parece relativamente fácil, falar do fato da ressurreição, mas quando tentamos explicar como Cristo foi ressuscitado, nós encontramos grande dificuldade. Se trata de leis misteriosas, sobrenaturais, que estão além da compreensão das nossas mentes, mas pode ser pesquisado para você apresentar, se você tiver tempo na sua lição, alguns aspectos da ressurreição do corpo. A ressurreição corporal, ela é caracterizada por alguns aspectos. Primeiro, a relação. Segundo, realidade. Terceiro, incorrupção. Quarto, glória. Quinto, agilidade. E sexto, sutileza. São estes 6 aspectos que caracterizam a ressurreição do corpo: relação, realidade, incorrupção, glória, agilidade e sutileza. Portanto, a mensagem da ressurreição de Cristo é uma mensagem de esperança para a igreja, pois assim como Cristo ressuscitou, Paulo escreve em 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, verso 14, que se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. E Paulo continua escrevendo, nos versículos seguintes, Paulo diz o seguinte: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Portanto, a Bíblia afirma de forma clara que aqueles que morreram em Cristo, ou que morrerão em Cristo, quando do arrebatamento da igreja, eles ressuscitarão no corpo incorruptível. Aquilo Paulo escreveu aos Coríntios, dizendo que o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, o mortal da imortalidade. Esta sendo uma mensagem gloriosa, uma esperança gloriosa da igreja. Portanto, meus irmãos, William Barclay, ele escreve algo interessante a respeito da ressurreição,
dizendo que a ressurreição nos prova 4 grandes fatos que podem mudar totalmente a perspectiva que o homem tem da vida neste mundo e também no vindouro. Então nós vamos analisar, eu acredito que isso seja interessante, que você pode até mesmo apresentar na sua lição. E o primeiro fato é que a verdade é mais forte do que a mentira. O próprio Senhor Jesus, em João capítulo 8, verso 40, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Cristo afirma que ele é a verdade. E por ser a verdade, os homens quiseram matá-lo, não só por dizer, mas porque ele também falava a verdade. Se os inimigos de Cristo tivessem conseguido eliminá-lo, ou seja, se Cristo não tivesse ressuscitado, a mentira teria prevalecido sobre a verdade. Porém, Cristo, ao ressuscitar, ele hasteou para sempre a bandeira da verdade. Portanto, a ressurreição prova que a verdade é mais forte do que a mentira. O segundo fato, o bem é mais forte do que o mal. Certa vez Jesus se dirigiu aos seus inimigos dizendo que o diabo era o pai deles. João 8, versículo 44. E as forças que crucificaram Jesus pertenciam ao mal. Se não houvesse ressurreição, o mal teria prevalecido. Então o mal seria mais forte do que o bem. Mas com a ressurreição, fica provado que o bem é mais forte do que o mal. E terceiro, o amor é mais forte do que o ódio. Jesus é o amor de Deus encarnado. A Bíblia afirma que Deus é amor e Jesus é o verbo que se fez carne. É o tema do trimestre que nós estamos estudando. Aqueles que crucificaram o nosso Senhor Jesus Cristo, eles estavam tomados de um ódio virulento. Esse ódio chegou ao ponto de, num determinado episódio, eles chamar Jesus de endemoniado e dizer que ele agia pelo poder do maioral dos demônios, que era Beelzebu. Então, se a ressurreição não tivesse acontecido, o ódio teria triunfado sobre o amor. O ódio seria maior do que o amor. Mas a ressurreição de Jesus prova que o amor é maior do que o ódio. E quarto, a ressurreição prova que a vida é mais forte do que a morte. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 40, como eu já citei, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz que é a vida. Portanto, a vida não foi tirada de Jesus. Ele mesmo espontaneamente a deu, ele se entregou. Se a vida tivesse sido tirada dele, e se ele não tivesse ressuscitado, a morte teria a última palavra. Mas quando Cristo ressuscitou, ele agora tem a última palavra. Portanto, a vida, ele sendo a vida, a ressurreição prova então que a vida é mais forte do que a morte. Portanto, esta é uma mensagem gloriosa, uma mensagem de esperança. E nesta lição nós somos convidados a renovar, ou a renovação da esperança da ressurreição, porque Cristo prometeu voltar. Ele diz: eu vou para o Pai, mas virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Veja um versículo glorioso que nós temos em Romanos capítulo 8, 18, que diz o seguinte: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Pelo fato de Cristo ter ressuscitado, todos aqueles que dormirem em Cristo também ressurgirão no dia do arrebatamento. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 17, Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Portanto, no arrebatamento da igreja, nós vamos experimentar a glorificação do corpo. A glorificação do corpo é um dos aspectos da obra salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. E os que forem fiéis ao Senhor receberão uma coroa de glória, conforme Pedro escreveu na sua carta em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Portanto, esta é uma lição importantíssima, onde nós somos convidados à renovação da esperança na ressurreição, sabendo que nós temos uma esperança da transformação do corpo,
A ressurreição de Jesus, portanto, é a garantia e esperança de que os crentes também ressurgirão dos mortos. Quando Cristo ressuscitou dentre os mortos, Jesus tornou as primícias daqueles que ressuscitarão com seus corpos transformados para nunca mais morrer. O apóstolo Paulo afirma que se Cristo não ressuscitou, conforme eu já citei, a nossa fé é vã. Mas na ressurreição, Jesus derrotou a morte. Quando ele morre, ele derrota, vence o pecado. Quando ele ressuscita, ele vence a morte. E ele derrotou a morte de forma que não precisamos mais temê-la, pois na ressurreição nós teremos um corpo transformado, um corpo incorruptível e receberemos corpos imortais. Como nosso objetivo aqui é trazer apenas um resumo da lição, nós somos convidados a renovar a esperança da ressurreição. E esta esperança inclui esperança da transformação do corpo, esperança da glorificação e vitória sobre a morte, esperança da glorificação e a perfeição original, esperança da glorificação e a última etapa da salvação, esperança da glorificação e o encontro do material com o imaterial. Portanto, resumindo, nós não vamos deixar de falar também sobre o arrebatamento, pois o arrebatamento é a bendita esperança da igreja. Estejamos, pois, esperando aquele que há de vir, conforme Hebreus capítulo 10, verso 37 diz que um pouquinho de tempo o que há de vir virá e não tardará. E diante desta gloriosa promessa, estejamos vigilantes, vivendo em santidade, esperando este grandioso dia, quando estaremos definitivamente livres de todo sofrimento e estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus abençoe, uma ótima lição para todos, em nome de Jesus.